Vou ministrar a palavra do Senhor, que hoje em dia, graças a Deus, tem vários pregadores na casa, pregadores e pregadoras, então você fica só descansando. Mas essa semana, estudando a Bíblia Sagrada, meu coração ardeu para que trouxesse uma palavra para os irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 4. Haja visto que nós estamos aqui estudando na escola bíblica dominical, toda manhã com Deus, o livro de Gênesis. Hoje nós estudamos o capítulo de número 6, foi uma bênção. Você que não veio está perdendo, né? Mas eu tenho certeza que você vai passar a vir para que você venha ser abençoado em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos acharam? Diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E conheceu... E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se fizeres o bem, o pecado já aporta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominará? E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clamou a mim desde a terra. Glória a Jesus. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que quando Deus ele vai criar o jardim do Éden, ele forma o jardim e coloca o homem para morar lá dentro. A função do homem era cuidar do jardim, organizar as coisas, dar nome a animais e fazer com que aquele lugar continuasse a ser um lugar de bênção e prosperidade. E ele vai colocar o homem lá dentro para que o homem pudesse lavrar a terra, cuidar das coisas que ali existiam. A Bíblia Sagrada nos diz que nesse interim o diabo ele entra na serpente e faz com que a serpente venha tentar Eva. Eva, ela cai na tentação da desobediência, porque Deus, ao plantar o jardim, disse: olha, você pode comer de todas as árvores que há no jardim, menos da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, morrerás. Isso foi uma ordem do céu para Adão e para Adão. Só que Eva, após comer, oferece do fruto proibido ao seu marido, e Adão come, e eles não morreram instantaneamente. Era para que o homem viesse a viver eternamente. A vida eterna, ela foi feita para o homem, e é por isso que quando alguém morre, o nosso coração, a nossa mente, ela fica triste, porque aquilo ali não estava programado para acontecer com o homem era para viver eternamente. Só por causa da desobediência,
ele agora vai ser expulso do jardim. A ordem de Deus é: se comer, vai morrer. A ordem de Deus é: se comer, vai morrer. A morte já estava decretada por Deus se a desobediência entrasse. Só que no capítulo de número 4, quando Moisés vai relatar acerca de Adão conhecer a Eva, e Eva conceber e gerar o fruto do seu ventre, e ela percebe que o que gera de dentro dela é um menino, ela coloca o nome de Caim, porque Caim significa alcancei ou conquistei. A Bíblia Sagrada nos diz que ela diz: alcancei do Senhor um varão, porque ela vai pegar o passado dela, devido ao decreto que Deus havia dado a Adão e a Eva, dizendo: ó, se comer vai morrer. Eles comem, e agora ela pega o filho e diz: Caim, mesmo eu desobedecendo, eu consegui alcançar, eu consegui conquistar. Mesmo em meio à desobediência, ela conseguiu gerar uma criança do seu ventre, e ela vai glorificar ao Senhor, dizendo: mesmo pela minha desobediência, eu alcancei, eu consegui conquistar, porque um varão saiu de mim. E o versículo de número 2 do capítulo 4 vai dizer que também ela vai gerar um outro filho, chamado por nome de Abel, que quer dizer respiração, sopro. Ou seja, a morte que Deus havia determinado que aconteceria, agora ela vira um sopro, uma respiração, um fôlego de vida. Do ventre de Eva vai ser gerado Abel e Caim. Só que eles são criados, eles são ensinados por Adão a sacrificar o Senhor. O sacrifício é algo que é extraordinário para quem entende de sacrifício. Quem entra no Santo dos Santos, quem conhece a Deus, quem vive com intimidade, relacionamento com Deus, sabe que o sacrifício é algo proporcional àquilo que nós temos a dar a Deus. As pessoas jejuam, as pessoas oram, as pessoas às vezes deixam de fazer os seus próprios afazeres para fazer algo em relação ao reino de Deus. Isso é sacrifício. Sacrifício é você entender que agora não é mais sobre você, é sobre Ele. Não é mais sobre a sua vida, é sobre o reino de Deus. Sacrifício é uma entrega desproporcional que a gente não faria por muitos, mas por Ele é gratificante se fazer. Há um hino aí que diz que eu estou entregando a minha vida em prol do reino de Deus, e é verdade, porque o sacrifício, ele é algo que agrada ao Senhor. Caim e Abel nascem do mesmo ventre, e eles são ensinados por Adão. E eu imagino, a Bíblia não diz, mas penso eu, que Adão chama Caim e Abel e fala: Adão, Caim, olha só, o sacrifício tem que ser desse jeito. O sacrifício não pode ser um sacrifício qualquer. O sacrifício tem que ser um sacrifício melhor que você tem. Você não vai dar nada estragado para Deus. Você não vai dar nada pela metade para Deus. A sua casa que você tem não é sua, é de Deus. O casamento que você tem não é seu, é do céu. Os filhos não são seus, são do Senhor. Tudo que nós temos, nós entendemos que é Deus quem nos dá. Até porque o fôlego de vida que nos proporciona conquistar qualquer coisa, é o céu quem também nos dá. Se o céu fechar agora o ar-condicionado, ou seja, o fôlego de vida
fechar lá o oxigênio do céu, nenhum de nós aqui conseguiríamos suportar por dias nessa terra. Por quê? Porque tudo está relacionado ao céu, tudo está relacionado ao... É sempre Ele quem dá. Tudo que você tem não é teu, meu irmão, é de Deus. A saúde que você tem hoje é de Deus. As lutas e a adversidade também, elas são proporcionadas para o Deus, para o teu crescimento. Então glorifica a Deus todas as vezes e em qualquer circunstância, porque é Deus te levando para um nível de adoração e entrega maior do que você nunca deu na sua vida. Eles são criados, são ensinados, e agora chegou a hora deles apresentarem a Deus algo. E a Bíblia diz no versículo 3: e aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. E aqui eu não quero pregar hoje sobre oferta, mas o contexto nos leva para isso. Ele vai pegar uma oferta, ele vai pegar uma oferta, é um artigo indefinido. A Bíblia diz que Caim era lavador da terra e Abel era pastor de ovelha. Abel era pastor de... Quem olha com a ótica humana, pastor Daniel, ele vai ver que o sacrifício de Caim está desproporcional ao sacrifício de Abel. Por quê? Porque Caim está entregando fruto da terra. E quando a gente pensa no fruto da terra, a gente pensa nas hortaliças, a gente pensa em plantas, a gente pensa em algo que a terra produziu. Ou seja, no nosso contexto do Ocidente, algo pequeno. Porque o que tem mais valor para nós, que somos comedores de churrasco, é a oferta de Caim, de Abel. Porque Abel é pastor de ovelha, e ele vai pegar o melhor da gordura para entregar no altar diante de Deus. Só que existe uma diferença, porque se Caim está oferecendo uma oferta ao Senhor, Abel está oferecendo o melhor da gordura a Deus. Deus, ele não está preocupado com a quantidade. Deus está preocupado com a qualidade da entrega. Porque não adianta você ter muito e entregar o que lhe sobra. Porque tem gente que tem pouco e está entregando as 2 moedas que tem. Porque aqui o negócio não é quantidade, é qualidade. Tudo que você faz para o reino de Deus, você precisa dar o melhor. Você precisa entregar ao céu o melhor. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu não estou aqui falando de dinheiro, estou falando de entrega, de adoração. Porque quando Caim vai entregar, ele entrega uma oferta. E uma oferta é artigo indefinido. Eu imagino ele indo até as suas hortaliças e pegando qualquer coisa e levando diante do altar do Senhor e entregando. Mas eu consigo olhar e ver Abel olhando assim, dizendo: meu Deus, essa gordura aqui não serve. Esse aqui está com a perna quebrada. Esse aqui já passou de 3 anos. Não tem que ser o cordeiro de 1 ano, que vai gerar frutos, que vai gerar alguma coisa que agrade o coração do Senhor. Então ele pega a sua ovelha e vai entregar o melhor da gordura diante do altar do Senhor. E se você for observar, quando os 2 entregam a oferta, a Bíblia diz que Deus, ele vai se atentar à oferta de Abel. Quando ele olha para a oferta de Abel, ele vai falar: meu Deus do céu, que oferta maravilhosa. Se eu tivesse lá, eu ia falar: mas meu irmão, Abel caprichou na oferta. Que coisa linda, irmão. Que gordura, que carneiro, que cordeiro, que animal é esse, que ovelha é essa, peluda, bonita. Mas quando Caim vai entregar a oferta, eu imagino vindo uma coisa murcha, sem graça, porque Deus não vai nem se atentar para a oferta. Não dê aquilo que não serve para você
para o altar do Senhor. Não dê o que não presta para você no altar do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que, olha só o que diz o texto: e o Senhor disse a Caim, versículo 5: mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente. Por que que uma pessoa vai ficar irada quando ela não entrega o melhor? A questão aqui está, irmãos, não é porque Caim ficou revoltado porque Deus não recebeu, é porque tinha alguém que estava entregando mais do que ele. Eu vou repetir, irmãos. Quando a oferta ela é entregue, Abel entrega o melhor que ele tinha, e está desincomodado o sem vergonha do Caim, porque ele está falando: a minha oferta eu entreguei, mas tem alguém que está entregando melhor do que eu. Você não é obrigado a entregar nada, irmãos, mas se entregar, faça o melhor. Se entregar, faça o melhor. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que os discípulos estão reunidos e alguém vai lá entregar uma oferta e vende a propriedade e entrega aos pés dos apóstolos. E quando Ananias e Safira estão vendo aquilo ali, falam: rapaz, eu vou entregar também. Porque tem gente que não entrega porque é Deus, entrega porque vê os outros que está entregando. Tem gente que está olhando para a oferta, a adoração que tu está entregando, fala: ele não precisa nada disso, não precisa gritar, não precisa chegar na quarta da recarga, dar uns pulos, uns mistérios, falar em língua estranha, não precisa. É porque tem gente que não está entregando o que você entrega. Então quando tu entrega, ela está denunciando que você não está entregando nada na verdade, porque quem está entregando muito, está dando tudo. Aleluia! Está entregando. E tem gente que está ali: ah, não, pastor, eu não tenho necessidade de tanta glória a Deus, aleluia. Cada um entrega do seu jeito, irmão, mas dá o melhor. Ananias e Safira, quando vão entregar, eles pegam e falam: rapaz, eu vou fazer o seguinte, tem muita coisa aqui, deixa eu botar um bocado no bolso. Botou o din-din no bolso, falou: ih, rapaz, agora eu me dei bem, agora eu estou bem, por quê? Porque os apóstolos estão tudo reunidos, está todo mundo vendo aqui o que eu estou entregando, tá, eu vou ficar bem no meio das pessoas que estão visíveis, porque, meu irmão, oferta, ela não é coletivo, oferta é individual, irmãos. Você não precisa mostrar para A, para B, para C o que você está entregando. Você precisa entregar. Porque aquele que está no céu, ele contempla e sabe o quanto você pode entregar no reino. Preste muito bem atenção, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de entrega. A Bíblia Sagrada nos diz que ele se ira, versículo 5, ele se ira fortemente. Descaiu-lhe o semblante. O semblante dele ficou abatido. O semblante dele ficou triste, cabisbaixo. E tem gente, irmãos, que fica com semblante triste e cabisbaixo. Ele não pode acusar Deus. O que ele vai fazer? Vai partir para cima do irmão que está entregando tudo. É você quando mete a mão na obra de Deus para fazer qualquer coisa no reino, irmãos. Tem gente que está dizendo assim: se eu estivesse no lugar da Emília, a consagração não seria assim. Se eu estivesse no lugar do pastor Daniel, a quarta-feira da recarga seria melhor. Se eu estivesse no frente dos varões, o Ricardo tem que aprender comigo. A Luana, ela tinha que aprender como é que é ficar na frente das irmãs, que ela não sabe nada. Porque se eu fosse eu, tu não faz nada, fica se intrometendo na vida de quem está fazendo, entregando para o reino. Não é da tua alçada. Por quê? Porque você entende de hortaliça. Então pega o melhor que tu tem. Para mim é pouquinho, pastor, não interessa. Esse pouquinho é que Deus vai receber se você fizer o melhor. E olha o texto. E o Senhor disse a Caim: por que irastes? E por que descaíste o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Isso é Deus falando, irmãos. Se você não fizer o melhor, irmãos, não vai ser bom para você. Eu vou aceitar também. O problema todo, irmãos,
é que a gente observa o contexto da história. A gente não é convidado para um banquete. A gente não está, presbítero Ricardo, dentro de uma sala. A gente não foi convidado para se assentar à mesa que Jesus está. Mas tem gente, irmãos, que não está nem aí, irmão. Eu ia falar outra coisa, né, amor? Tem gente que não está nem aí, irmãos. Ele quer entregar. Essa mulher, ela está com um nardo precioso, ela está com uma vasilha em suas mãos, ela não foi convidada para o banquete, ela era uma penetra numa festa. Jesus está sentado, Simão Pedro está dentro da casa, o dono da casa tem pessoas ao seu redor, e ela, numa situação terrível, porque ela não era uma mulher de boa fama, ela sai entrando dentro da casa desse camarada, e quando ela entra, ela pega o vaso, joga no chão, quebra o perfume, passa o perfume nos pés de Jesus, e Jesus vai se agradar da adoração dela, porque quem tem, entrega, quem não tem, fica vendo quem está entregando. Capítulo de número 6. E o Senhor disse: por que irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta? E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás? E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Eu quero começar a pregar aqui, irmãos, sobre o seguinte tema: meninos e homens. Meninos e homens. Qual é a atitude de um menino? A atitude de um menino é quando ele está numa situação adversa, ele se esconde do problema e vai tentar matar os outros. Ele se esconde de uma dificuldade e vai tentar acabar com a vida dos outros. A atitude de homem bate no peito e diz: eu vou resolver o problema, eu vou entregar o melhor que eu tenho, eu vou mudar o quadro dessa história, eu vou viver uma vida porque Deus me chamou para viver o melhor de Deus. Pastor, mas eu não consigo entregar o melhor. É porque você é menino. Se você fosse homem, você assumia responsabilidades, porque o homem tem dificuldade de assumir responsabilidades. O homem, ele tem dificuldade de assumir responsabilidade, e é mais fácil você passar a responsabilidade para os outros do que você assumir. Olha só, Adão foi colocado no melhor lugar que tinha, que era o jardim, onde todos os dias Deus descia para conversar com Adão, dentro do jardim. Quando eles pecam dentro do jardim, sabe o que vai acontecer? Deus desce e a voz de Deus vai ecoar no jardim: Adão, Adão, onde estás? E ele vai se esconder, porque menino não resolve problema de frente. E é por isso que hoje nós estamos diante de uma geração, Rafael, que tem um monte de meninos, pessoas que poderiam viver o melhor de Deus. Como diz a Rafaela, energia, força, é verdade, porque não assume responsabilidades, sabem fazer, mas não fazem, sabe como deve ser direcionado e não fazem porque são meninos. Meninos, porque homens são responsáveis, homens são pessoas de atitude, que querem sempre o melhor para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para o seu trabalho, para tudo.
Ricardo é meu encarregado na obra. Meu chefe. Aqui eu sou pastor dele, lá ele é meu chefe. Ele estava lá atrás na obra, lá numa cobertura, lá em Copacabana. Aí tinha uma parede que estava torta. Aqui tem uma piscina. Aí fizeram um prisma, que é um caixote, assim mais ou menos de concreto, lá de cá, lá de cá. Só que vai entrar uma escada aqui na frente. E essa escada ela vai e volta para poder fazer a manutenção na parte de baixo. Só que essa parte aqui ela era mais larga do que essa parte de cá, que ficou mais apertada. Se botar a escada, vai ficar um vão do lado de cá e um vão do lado de cá. Aí o Ricardo falou: pastor, vamos fazer. Dá para poder acertar? Eu falei: o certo seria embolsar. Ele falou: não, pastor, o senhor dá seu jeito e coloca ela alinhadinha aí. Eu falei: ai, Jesus. Falei: meu Deus do céu, isso vai dar trabalho. Você acredita que eu passei um dia inteiro nessa parede? Mas eu vou falar para você: 1,11 m, 1,11 m com um piso de 1,20 m, irmãos, colocado na parede. Consegui alinhar a parede toda. O engenheiro chegou lá com outro dono, que eu não sei quem é, que lá estava cheio de cacique sexta-feira naquele lugar. Chegou lá e falou assim: e aí, pastor? Todo mundo chama de pastor. E aí, pastor, conseguiu resolver o negócio da escada? Eu nem falei nada, irmãos. Peguei a trena, medi a frente, medi a parte de trás, coloquei o plumo, coloquei o esquadro. Ele falou: não precisava me mostrar não, pastor, eu confio no senhor. Sabe por quê? Porque homens assumem responsabilidades e faz o que tem que ser feito. Ah, pastor, eu não sei, não interessa, faça o melhor que você conseguir. Não passe responsabilidades para os outros. Não olha porque fulano fez melhor. Meu irmão, aqui na igreja eu não tenho nenhum tipo de preocupação. Pela graça e infinita misericórdia do Senhor, eu sou pastor da igreja. E eu sei aqui que tem homens e mulheres que pregam muito mais do que eu aqui na igreja, irmão. Eu não estou preocupado com isso. E eles pregam, terminam o culto, dão ceia. Meu irmão, eles tocam o terror mais do que eu aqui. Não tem problema não. E eu estou ali bem sentadinho na minha, sabe por quê, irmãos? Porque eu sei para quem Deus me chamou, eu sei o corpo de obreiro que eu tenho, eu posso ficar descansado no Senhor, e não estou aqui passando responsabilidade, mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu não sou nenhum menino, isso é coisa de menino, irmão. Não vai pregar não, Rafael, porque aqui quem prega sou eu, e todo mundo tem que ver que eu prego mais do que você. Coisa nenhuma, irmão. Coisa nenhuma. Não vai pregar não, porque tem mulher. Não vai pregar, se a pessoa vai pensar que é melhor do que eu. Vai coisa nenhuma, irmão. Isso aqui é reino. Quando nós olhamos com o olhar de menino, a igreja não cresce. Temos que olhar com os olhos de homem. Autoridade. Meninos, não assume responsabilidades. Homens são responsáveis. Eu vou repetir. Meninos não assumem responsabilidades. Homens são responsáveis. Por isso que tem uma geração mimizenta. Nutella, irmão. Você vê? Ai, computador. Estão lá, irmão, o dia todo. Cheio de coisa para se fazer, cheio de problema para resolver, mas estão lá. E a vida está passando, as coisas estão andando, parece que vocês não estão vendo que esta porcaria de celular está acabando com uma geração, meu irmão. Eu não estou aqui fazendo apologia ao celular, porque tem muita coisa boa ali. O problema todo é que você está perdendo a sua vida nesse negócio, em vez de assumir as suas responsabilidades. Não é o problema quando surgir que você vai resolver. Ah, não, quando o problema vir, não, vou empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga o quê, meu irmão? Empurrar com a barriga o quê? Resolve logo esse negócio. Está perdendo tempo aí, meu irmão. Está perdendo tempo.
assumir responsabilidades. E eu botei aqui, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. A diferença entre menino e homem não é a idade, são as decisões que você vai tomar. Eu vou repetir porque isso aqui é pedagógico, tá? A diferença entre menino e homem não é a idade, é as decisões que você vai tomar. Porque tem gente mais velho que parece um menino na hora de tomar decisões. Tá ruim de dar glória a Deus hoje, né, rapaz? Vai intercedendo por mim, mas daqui a pouco vão me tacar, vamos ter que voltar. Não está na idade. Não está na idade. Está nas decisões. Posso melhorar isso aqui para dar uma glória a Deus? O povo estava na guerra. Tinha um camarada brabo de quase 3 metros de altura, irmão. Tem nenhum homem aí não! Homem não, só tinha menino, irmão. Só tinha menino do outro lado. Tem nenhum homem aí não! Para poder descer até o vale, para poder guerrear comigo. Só tinha menino do outro lado. E falei, rapaz, agora deu ruim o negócio. Como é que vai ser essa parada aí? Tá chamando lá, irmão. A gente é tudo menino. Mas veio um homem. Vem cá, Isaac. Mas vem com autoridade, agora não vem nessa força não. Tá vendo o alvoroço que tu tá causando no arraial, varão? Aí vem um homem, irmão. Jovem. Eita, forte. Anderson Silva, não é Hulk, né? Ô, Jesus, me ajuda. Porque os homens, meninos, não queriam guerrear. Aí chegou um homem de verdade, franzino. Ninguém dava nada por ele, mas já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, irmão. Isso é coisa de homem. Porque homem, irmãos, antes das guerras, mata um leão e um urso. Tô arrepiado, irmão, aqui de boa. O problema todo, irmãos, é que enquanto você for menino, tu vai ouvir a afronta do diabo. Enquanto você for um moleque, menino, você vai ouvir a afronta do diabo. Mas seja um homem, chegou um homem, e o homem disse assim: quem é este incircunciso? Diga comigo. Quem é este circunciso? Para afrontar o povo de Deus. Quem é esse circunciso? Um homem pequenininho, porque a diferença do menino não está na idade, está na atitude. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: não está na idade, está na atitude que você vai tomar. Seja uma pessoa de atitude. Seja uma pessoa de atitude, irmãos. Ricardo pediu para fazer uma textura lá na obra. Pesado, né, meu filho? Eu estou levinho. Desce lá, obrigado. Se Davi não está com nada, apanhou do pastor. Ricardo pediu fazer uma textura. Eu nunca tinha feito aquela textura. Quando eu vi a textura, quando ele falou da textura, que eu cheguei lá cedo na obra, eu fui lá, eu li todo o manual que o fabricante da textura estava dizendo no balde. Entrei na internet, não falei isso para ele não. Como passar a textura, não sei o que, que é um nome difícil que tem lá. Aí peguei, vi como é que se faz. Eu orei ao Senhor, falei: Senhor, eu nunca fiz isso, mas eu vou entregar o melhor que eu tenho aqui nesse negócio. Eu li aquele negócio, comecei a fazer a primeira parte, fiz a segunda, fui fazendo, e o negócio vai se aperfeiçoando e vai ficando cada vez melhor. Porque eu não sou menino, eu vou buscar a solução do problema, porque meninos, eles passam responsabilidade, mas homens tomam atitude, são responsáveis. Preste muito bem atenção. O menino desiste quando falha. O homem, ele levanta e segue em frente. Meninos gostam de brinquedos, homens gostam de trabalho.
Meninos choram quando são frustrados. Homens choram quando são impedidos de cumprir um propósito. Meninos são egoístas. Homens são generosos. Meninos empurram com a barriga. Homens resolvem o problema. Meninos empurram com a barriga, homens resolvem o problema. Você sabia que as empresas hoje, elas contratam funcionários, mas elas não querem saber dos problemas, elas querem saber da solução. Uma vez eu cheguei para um gerente meu, quando eu trabalhava na Headley, alguns poucos anos atrás, que eu sou novo, fui trazer um problema para o meu gerente na Headley, que tinha acontecido na loja de Caxias. Trabalhei lá durante 8 anos. Eu falei, Paulo, Daniel conhece, ele trabalhou com ele também lá. Eu falei assim, Paulo, eu estou com esse problema aqui. Ele falou assim, qual é a solução que você vai dar para resolver esse problema? As empresas hoje não contratam porque você é bonitinho, igual eu. Eu não sei por que a risada, irmão. Agora você vê, né, Madalena? Como é que eu sou perseguido nessa igreja, né, Madalena? As empresas hoje não contratam porque você é um cara carismático. Elas querem pessoas que resolvam problemas da empresa. Ricardo não me contratou porque eu sou pastor dele, é meu amigo. Ele quer que eu resolva o problema da empresa. Tem algo para ser feito e ele precisa que seja feito. Quem é que vai pagar alguém para estar lá para poder trazer problema? Não quer. A empresa quer que problemas sejam resolvidos. E meninos empurram com a barriga. Não, depois eu vejo isso aí, irmãos. Existe uma diferença, irmãos, de quem é menino e quem é homem de verdade. E eu vou continuar aqui. Olha só que coisa linda. Eu já disse, meninos empurram com a barriga, homens resolvem problemas. Meninos colocam a culpa em outros meninos. Homens têm autorresponsabilidade. A culpa é do governo, a culpa é da sociedade, a culpa é do trabalho, a culpa é da política, a culpa é da esposa, a culpa é do irmão que entregou mais do que ele. Homens não, irmãos. Homens batem no peito e falam, a culpa é minha. Eu que tenho que resolver essa parada. Eu que tenho que mudar essa história. Eu que tenho que meter a mão e ver o que está acontecendo. Por que Deus aceitou a oferta do Rafael e não aceitou a minha? Não foi porque ele entregou um carneiro, a gordura, o melhor da gordura, e eu fui lá e peguei um negócio. E tudo aquilo que a gente faz, irmãos, tem uma consequência. Você quer o quê? Quer pegar um negócio que não está servindo para nada para poder entregar de oferta? De maneira nenhuma. Tua família merece o melhor, o altar merece o melhor, irmãos. E eu vou repetir, irmão, não estou aqui falando de dinheiro. Não precisa de dinheiro de nada da igreja não, irmão. Graças a Deus, aqui não tem ninguém, nenhum obreiro aqui é salário, ninguém ganha vantagem de nada aqui. Aqui nós estamos por um propósito e uma causa, que é o reino dos céus. Então eu posso falar isso aqui à vontade, aberto, de todo o coração, irmão, sem problema nenhum, tá? Coloca a culpa em todo mundo, mas não assume responsabilidades. Meninos gostam de receber provisão. Homens são os provedores da casa. Homens são os provedores da casa. E você, menina que é jovem, se posicione para não casar com o marido que não é provedor de dentro de casa, hein? Tá? Homem tem que ser provedor, irmão. Homem tem que fazer, menino faz o que gosta, irmão. Menino faz o que gosta. Homem faz o que gosta. Homem faz o que não gosta. Homem faz o que precisa. E se for preciso, faz até o que não precisa para poder agradar dentro de casa. Ah, mas pastor, ele é todo saradinho. Barriguinha tanquinho. Cuidado, irmão, na hora de tu lavar roupa, tá? Muito cuidado na hora de lavar roupa.
Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Meninos gostam de receber provisão. Homens são os provedores. Meninos precisam de proteção. Homens são os protetores da casa. Como é que eu identifico o menino? Como eu identifico o menino? Se Deus recebeu a oferta do meu amigo e não recebeu a minha, eu vou matar o meu amigo e vou acabar com a vida dele. Como é que eu identifico um menino? É quando a afronta chega e diz: não tem ninguém aí neste lado aí para poder lutar comigo. Ele vai falar assim: eu não vou, porque guerras se vencem lutando. Não tem como vencer guerras sem lutas. A adversidade não é para te matar, é para te impulsionar você a andar para frente, irmãos. E é por isso que tu está estagnado, parado, parece até uma estátua de sal, irmãos, porque você não tomou atitude para resolver esse problema. Meninos, sabe o que eles fazem? Na hora da briga do homem com a mulher, o menino, a criancinha: eu vou dormir na sala. Homem não, irmãos. Homem, ele olha no outro: vamos resolver o problema agora porque eu quero a minha cama. Água quase que cai. É isso aí, irmãos. Meninos dizem assim: não, pastor, eu vou para a casa da minha mãe que eu não aguento mais essa mulher. Menino, garotinho, bebezinho do nenenzinho. Homem não, irmão. Homem resolve a questão e para de meninice, meu irmão. Homens resolvem problemas. Como é que eu identifico o menino? Vai para o shopping. Ele vai subir a escada, a mulher, ele entra na frente, estão subindo a escada rolante, a mulher está atrás. Isso é menino, irmão. Sabe por quê? Porque o homem, ele bota a mulher na frente e ele vai atrás, irmão. Se ela cair, ele está ali para proteger ela, ó. Ó. Coisa linda. E quando ele chega lá, a menina segura na mão dela para ela não poder ir desandar. Meninos, homens, a diferença. Como é que eu identifico um menino? Na hora de descer a escada rolante, o homem, ele não vai na frente. O homem não vai atrás, ele vai na frente na hora de descer. Porque se ela tropeçar, ela vai cair em cima do homem. Porque o homem, ele é o protetor da mulher. A Bíblia não fala que a mulher tem que dar a vida pelo homem, mas a Bíblia fala que o homem tem que dar a vida pela mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Existe uma diferença do homem para o menino. O menino, ele vai para o trabalho, ele vai para a escola, ele vai para qualquer lugar, ele não tem compromisso com o horário, ele não tem compromisso, responsabilidade com pessoas. Ele não está nem aí, irmão. Menino. Coisa de menino. Homem não. Homem, ele toma atitude para ser o melhor da empresa. E eu vou falar para você, irmão, com certeza. Eu estou falando aqui de mim, que o meu encarregado está aqui. Eu tenho que puxar o saco dele, irmão, para ele ver se ele me dá aumento. Aleluia. Ah, Jesus, me ajuda. Ele quer aumento também? Eu não estou preocupado, irmão. Eu sou pedreiro. Lá. Ele é o encarregado. Primeiro dia que eu chego lá, irmão, foi o primeiro ou segundo dia que chegou o caminhão de cimento? Sei lá. Estou nem aí, farol. Sabe por quê, irmãos? Chegou um caminhão de cimento, 6 pallets, irmãos. 210 sacos de cimento. Aí tinha 2 funcionários lá. 2 funcionários. 2 ajudantes. Aí 2 ajudantes. Aí o engenheiro chegou cedo. Eu falei: o engenheiro tá aí. Babou, deu ruim agora para essa garotada. Diogo, deu ruim. Aí ele pegou, olhou para os 2 meninos e falou assim: só tem vocês 2 aí?
Eu falei, tem eu. Aí ele falou, ele deve ter pensado assim, pô, o pedreiro vai carregar cimento? Foi o segundo, né? Aí eu falei, subi para cima do caminhão, meu irmão, não tô nem aí, meu, largo aço. Aí ele já perguntou pro Ricardo algumas vezes, e o pastor, tá gostando? Não foi? Por quê? Ele viu alguma coisa de especial, irmão. Viu alguma coisa que eu fiz a mais além daquilo que eu preciso fazer. Eu não precisava estar ali em cima, irmão, do caminhão para poder bater cimento. Mas eu estou ali, irmão, sabe por quê? Porque eu tenho que trazer a provisão para dentro de casa. Eu sou o provedor da minha casa. Eu sou o provedor da minha casa. E não preciso, eu vou falar de coração para você, eu não preciso estar lá. Eu não preciso estar trabalhando na obra. Mas eu vou, irmãos, porque eu quero o melhor para minha família. Eu quero entregar o melhor aqui também no altar do Senhor. Sem abandonar esse negócio aqui, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus.